Muito boa noite, meus cachorreiros. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui no Triálogo. Podcast esse que acontece 3 vezes ao mês, sempre às 21h03, se agora e no seu relógio não for 21h03, pode ajustar porque você está errado. Aqui sempre nós estamos no horário certo, tá? Esse podcast que acontece com 3 pessoas falando de cachorro. Uma delas, eu, Rafa Aleixo, trabalho com adestramento e comportamento de cães, caso você não me conheça. Ao meu lado, aqui me ajudando a conduzir esse podcast, nós temos a Cíntia, também faz parte do meu time. Muita gente conhece ela, porque ela é meu braço direito e esquerdo, minhas 2 pernas, e um resto do meu cérebro, e que é a pessoa que organiza todas as bagunças que eu faço. Tá aqui hoje, vai... Exatamente. Estamos sem um membro a menos dessa vez, tive que estar à frente das câmeras. E como entrevistada da noite de hoje, ela... Eu tenho que tentar fazer ela descontrair, porque ela é séria, né? Mas ela se tornou... Eu falo que os cachorros me trouxeram grandes amigos e se coloque nesse lugar, você é uma grande amiga que desde sempre acreditou, não só em mim, mas quanto na Tríade, no que a gente tem para oferecer, e veio pela segunda vez para São Paulo para ministrar um curso, e a gente é muito grato por isso, porque esse curso acontece aqui dentro da nossa casa, da Tríade. Então seja muito bem-vinda, Lê. É um prazer ter você aqui para falar sobre um assunto que é... Eu vou falar especial, porque a gente vai usar essa forma de especial em diversos formatos, né? Em diversas nomenclaturas, mas é muito especial mesmo o trabalho que você faz, ele é lindo, ajuda muito, né? Você vai contar pra gente o quanto que isso ajuda. Mas antes disso, solta a voz, da onde vem, o que come, como se reproduz, quem és... Boa noite, então, muito feliz de estar aqui, obrigada. Eu disse assim, é o meu primeiro podcast, eu estou até nervosa, e eu me sinto aqui em casa, assim, acho que vocês abriram, assim, as portas aqui com muito carinho, né, então, muito obrigada por essa oportunidade, novamente, estar aqui, né, conversando um pouquinho com vocês, e amanhã, né, que a gente vai ter, no sábado, o curso de serviços assistidos por animais na clínica. Bom, meu nome é Letícia Casonato, eu sou tutora da Pipoca, do Cadu e da Candica, sou mãe do Joaquim, casada com o Fábio Poleto, e a minha vida, né, agora, assim, gira muito em torno dos cães, né, e, assim, interessante, né, colocar, Rafa, de quanto que os cães te aproximaram de pessoas, né, e na minha vida não foi diferente. Quantas portas se abriram, quantos contatos que eu acabei tendo, né? E quantas vidas, né, a gente acaba transformando ali com os cães, principalmente quem trabalha ali na área dos serviços assistidos por animais. Mas eu acho que vocês também transformam vidas, né? Porque a partir do momento que vocês entram na casa de uma família, né, para ajudar a conduzir, né, a trabalhar com aquele cão, ter um comportamento ali melhor, e levar bem-estar para aquele cão, para aquela família, eu acho que lidar com cães é lidar transformando vidas, né? Sem dúvida. Cada cão é um cão, cada cão é extremamente especial, e a gente acaba conhecendo um pouquinho de cada família também, e aprendendo, né? Eu acho que os cachorros têm... A gente, né... Vou me colocar aqui como no outro lado, né? Como adestrador, professor ali. Então a gente às vezes entra na casa da pessoa para ensinar, mas a gente acaba aprendendo muito com cada cachorro que a gente vive, né? Cada cachorro traz uma experiência gigantesca. E você pode confiança, falar... né, de você, assim, abrir, as pessoas abrem as portas, né, para vocês entrarem. E quando que a gente trabalha com as crianças também, né, aquela família confia muito no profissional, né, então entrega o bem mais precioso, né, ali que é a criança para a gente trabalhar junto com os cães, né. Então vamos lá, né, você já me trouxe uma pergunta, mas da onde, como surgiu, o que aconteceu que você virou quem você virou, você começou a fazer o que você faz? Qual foi o começo disso tudo? Qual que é o princípio da Letícia? Eu vou falar o seguinte, da Letícia da Toca, né? Da Letícia da Toca. Quem é a Letícia da Toca? Qual foi o start principal? Na verdade, eu sempre gostei de cachorros, né?
E essa é a fala de muitos profissionais quando começam a trabalhar, né? Eu sempre gostei de cachorro. Mas os cães, eles entram assim na minha vida quando eu nem era casada ainda, e morava com a minha mãe, com os meus pais, enfim, eu tinha 2 cachorrinhas, e quando eu casei, elas eram mais dos meus pais do que minha, então acabei, né, que elas acabaram ficando com os meus pais. E aí eu sempre dizia que eu queria ter um cachorro, queria muito ter outro cachorro. Só que em apartamento a gente ficava meio assim, porque a gente queria um cachorro de uma raça com porte grande, enfim. E aí, quando a gente se muda para uma casa, a gente resolve aí ter um cachorro, né? Então, eu sempre digo que a minha história, a Toca, ela não começa nem com o Cadu, nem com a Canjica, né? Ela começa com a Pipoca. E a Pipoca, assim, o que eu aprendi com ela, o que eu aprendo diariamente com ela, assim, né, é o que me dá a base também de ter todo o conhecimento que hoje eu tenho com os cães. Mas quando eu comecei, a Pipoca veio, a gente não tinha, assim, a gente não sabia nada de cachorro, mas absolutamente nada. A gente queria um Border Collie. Então, o que a gente fez? A gente foi no Google, a gente digitou, na verdade, a gente digitou raças, né? Aí a gente começou a ler sobre o Border. Border, se colocar no Google, assim, maravilhoso, né? É aquele cachorro que só falta falar, né? Que vai fazer tudo sozinho, que não vai ficar doente. E aí a gente se olhou assim, é esse cachorro que a gente quer, perfeito, né? Não precisa fazer nada. Tá pronto, né? Tá pronto, é super inteligente, né? Faz tudo sozinho. Não precisa ensinar nada. Vale o preço, né? Sim, e aí eu sempre fui assim, em algumas questões bem decidida, né? Decidia isso, vou comprar. Então, procurei na internet, primeiro Border que eu vi, não pesquisei nada sobre canil, né? E hoje eu falo totalmente, hoje eu tenho uma fala totalmente diferente pelas aprendizagens que eu tive. E aí a gente comprou a Pipoca, e aí começou o primeiro erro, né? Não pesquisar canil. Segundo erro, sabe com quantos dias eu tirei ela do canil? Menos de 30 60 dias. Nossa, filhotíssimo. Porque eu ia viajar, e aí, na volta da viagem, já ia passar para 45, 50 dias, era muito. É absurdo pegar um filhote de 45 dias. E outra questão, né? A Pipoca já estava separada da mãe. Já estavam dando ração. O criador já queria, tipo, leva, sabe? Já queria, e assim, ó, depois eu fiquei pensando que ela estava mais em 2 ou 3, ou seja, os outros filhotes saíram antes que ela, né, os outros irmãos dela. E aí a gente começou com um grande problema, né, porque nós não entendíamos nada de cachorro, nada de comportamento canino, de adestramento. Então a gente tem um filhote de 30 e poucos dias, uma verdadeira peste, sim, ela era terrível. É um filhote, né? Mas eu acho que a gente fez com que ela ficasse pior. A falta de conhecimento fez com que ela ficasse pior. Então, o que acontecia? Ela pastoreava o meu filho, mordiscava. E o que acontece? Uma criança, o Joaquim tinha 7 anos, ele chorava, ele não queria mais. Ela mordia a gente também. E aí a gente começou a pensar, bom, ou a gente assume, né, e vai atrás de um adestrador, ou a gente vai ter que doar esse cachorro, porque não dá, a gente não aguentava mais. E aí, como doar não era uma opção, né, a gente nunca pensou em doar, assim, não, vamos atrás de um adestrador. E aí começaram alguns outros erros, a gente não entendia nada de adestramento. E os adestradores, os primeiros que a gente pegou, foram muito ruins. E deixaram ela pior do que ela já era. Até que foi um dia que eu disse, não, eu vou ter que estudar, eu vou ter que começar, e aí que foi a virada de chave, né? Aí que mudou completamente o meu relacionamento com a Pipoca e o relacionamento dela com meu filho, com meu marido, enfim. Para vocês terem ideia, a gente ia para a praia, e eu digo na praia porque a casa tinha uma sacada, né, uma área, né? Chegava às 18 horas da tarde, o que ela fazia? Ela enlouquecia. E a gente brincava que a gente achava que ela estava querendo pastorear. Ela chegava ao ponto, a gente chegava ao ponto de entrar na casa,
na nossa casa, fechar a porta e ela ficar na área, porque a gente não conseguia, ela meio que pastoreava para a gente entrar e fechar a porta, sabe? E a gente viu, meu Deus, essa cachorra tá mandando na gente, né? Ela que tá dominando, a gente precisa ter uma relação diferente com ela, de parceria, enfim. E aí eu comecei a estudar e aí a gente entra para o mundo do canicross, né? Eu já corria, a gente via assim que ela tinha uma energia também muito grande, ela não parava e a gente precisava drenar. É um border, né? A gente precisava drenar, a gente precisava fazer alguma coisa e eu comecei a treinar com ela. E aí também, assim, a metade dos problemas foram resolvidos, porque quando a gente corre com um cachorro, é uma parceria muito grande. E aí posso contar várias histórias ali, né, para vocês, de quanto também já entra os benefícios, tanto para os cães, quanto para nós. Eu sou muito competitiva. Então, quando eu entro, agora eu não estou mais participando de provas, mas quando eu entrava, os meus amigos sabem, quando eu entrava assim para uma prova, não tem, eu vou correr para me divertir, nunca foi assim. Vou correr para ganhar. Eu vou correr para ganhar. E eu sempre saía na frente, porque aí eu já ia calculando, né, quem tinha me ultrapassado, né, quantos tinha na minha frente e tal. E a Pipoca era igual. A Pipoca, ela ficou igualzinha. E a Pipoca, assim, até hoje ela tem alguns medos, né? E tem coisas que não aconteciam durante a corrida. Vocês já foram numa prova de corrida? Normal já? Normal. O que tem? Tem muita agitação. Tem som alto. Sim. Tem a torcida. Tem a torcida. Tem a largada, como é que é? Uma zona. Não, mas o barulho. O barulho. É um som super alto. A buzina, né? Uma buzina. Para Pipoca, esse é o mundo dela. Ela ama. Tanto que, assim, a gente participou de algumas provas que eram largadas por categorias, então, e por hora, né? Então, aquele barulho, né, da largada acontecia de tempos em tempos. Ela enlouquecia, porque ela achava que ela tinha que correr, né? E ela queria correr. E o comportamento dela na corrida, assim, mudava muito. Então, aquele cão mais reativo, às vezes agressivo com outros cães, ela focava, ela ia e ela queria ser sempre a primeira. Posso contar umas historinhas? Pode, lógico. Vocês vão me perguntando, porque eu falo. Pode soltar. A gente foi fazer uma prova que não era de canicross. A gente pediu autorização, né? Tinha uma equipe. Era uma prova em trilha. E aí, nessa prova, enfim, tinha pessoas, atletas, né, de vários lugares, assim, do Brasil, enfim, as pessoas, assim, que estavam lá, estavam mesmo competindo, né? E eu fui com a Pipoca, só que naquele dia eu estava muito gripada, mas eu estava mal mesmo. Aí o atleta disse assim, eu vou sair bem atrás, porque eu vou passear hoje, porque eu não tenho condições de correr, mas eu vou, já que eu estou inscrita. E aí chegou na hora, né, da largada, a gente não se aguentou, a gente foi lá na frente, né? E vocês conhecem o equipamento de canicross? Uhum. Ele tem um arnês, né? Que isso é muito importante, porque a gente está protegendo, né, ali toda, não se corre com guia no pescoço, enfim, né? E tem, amarrado na minha cintura, e tem, a gente chama tipo de um cordão umbilical, sabe? E ela é elástica e ela puxa, e tem mais ou menos 1 metro, assim, para ela correr na frente, porque a ideia do canicross é o cão ditar o ritmo, né? Então a gente nunca vai passar na frente do cão, a gente vai ficar puxando o cão. E aí, na corrida, né, eu precisava ter sempre esse cuidado, porque ela saía correndo que nem uma louca. E acima do seu passo, tá? Com certeza. E aquele dia eu estava muito gripada. Só que a Pipoca estava enlouquecida e ela corria. Aí eu olhei no meu pace, se vocês não têm pace, estava 13 e pouco. Caramba! Eu disse, não, eu vou continuar porque ela vai quebrar. Quebrar é quando, né, vai baixar e aí a gente vai se acalmar, enfim. E nada. E a gente ia. E eu olhava e continuava. Lembrem que eu estava muito gripada. Sim. Foi embora. Ela percebia, por causa que a minha respiração, eu estava respirando pela boca. E ela me olhava e eu dizia, vai, Pi, continua, vai. Porque eu vi que ela estava muito pilhada.
E aí, o que aconteceu? Eu parei de me preocupar com o que eu estava sentindo, e isso acontece muito nas provas, para focar no cachorro. Porque quando a gente está correndo com o cachorro, a gente para de pensar na gente, e a gente pensa, a gente está cuidando do cachorro, a gente está preocupado com o cachorro, a gente está focado nele para ver se ele está cansando, se eu preciso dizer direita, esquerda, se ele tem que seguir, enfim. E aí eu já comecei também a ver os benefícios para mim, né? O quanto que um cão, quando a gente começa a se focar nele, se preocupar, enfim, né? Quando a gente está ali numa prova, o quanto que eu esquecia da minha dor, né? Eu esquecia no meu problema para estar focado nela. E aí, enfim, ela correu uns 7 quilômetros enlouquecida. A 13. Não, depois baixou um pouquinho. Baixou um pouquinho para 11. E aí, teve uma hora que ela parou para fazer cocô, né? Que quem corre com o cachorro tem isso, né? Então, eu esperei um pouquinho. Agora ela vai estar cansada. Não. Nós chegamos em segundo lugar no pódio geral. E aí, as pessoas reclamaram, fiquei sabendo depois, que as pessoas queriam que eu não subisse no pódio com ela, porque achavam que tinha sido facilitada pela pipoca. Então, por um lado, sim, porque eu estava muito gripada, né, e acabei não sentindo todo, né, aquilo porque eu estava empolgada ali com ela, esqueci minha dor. Mas por outro, não, né, porque teve a parada para fazer o cocô, que a gente perdeu ali uns minutinhos, né, quando a gente está correndo com o cachorro, a gente precisa muito, a gente não está correndo sozinho, então a gente depende muito do outro, a gente tinha uma cerca que a gente teve que passar embaixo da cerca, para a gente passar com o cachorro com uma guia, é muito mais difícil. Mas então o canicross, assim, que mudou, né, a vida da pipoca e acabou vendo, assim, o quanto que outros benefícios a gente podia ter, que é aí que eu entrei para o mundo dos serviços assistidos por animais. Só que a pipoca não tinha perfil, não tem perfil, por mais que ela seja uma cachorra muito inteligente. Ela aprende os comandos muito bem em casa hoje, assim, né? Ela tem um comportamento muito bom, um exemplar, mas faltava, assim, uma das coisas mais importantes, que era o perfil, que era gostar das pessoas, né? Que era gostar de crianças. Carinho, né? Ela gosta de carinho, assim, em casa, das pessoas da casa. Mas se for de estranhos? Não, ela, até assim, se ela enxergar uma pessoa e ela gostar daquela pessoa, a pessoa pode fazer qualquer coisa. Se não, não esquece. Se não, não. E aí fizeram um movimento, né, brusco, ou gritar, ela já vai reagir. Então, assim, é um cachorro que eu não podia trabalhar com ela, por mais que tivesse muitas coisas positivas. Né? Bom, e aí vamos lá. O Canicross trouxe o cachorro para você. Sim. E antes do Canicross, quem era a Letícia da Toca? É isso que eu queria saber também. Na verdade, a Toca não existia. Sim. Não, mas onde que entra né, as crianças na sua vida? Eu sou psicopedagoga, eu tinha uma clínica, né, tenho, né, mas na época eu atendia 100 cães e atendia crianças, principalmente crianças com dificuldades de aprendizagem, era o meu maior público ali, né, que eu atuava, hoje já mudou bastante, mas a Letícia era aquela pessoa que trabalhava de forma clássica, tradicional, dentro de um consultório que tinha, assim, resultados bons, né? Mas que, às vezes, estava mais estressada, estava mais cansada. Hoje, trabalhar com cães é diferente, né? A gente acaba, assim, também tendo esses benefícios. Então, essa era a Letícia antes da Toca, assim, né? A Letícia, psicopedagoga, que não tinha um diferencial. Como que você escolheu, tipo... Que existe... Depois eu vou te fazer essa pergunta, tá? Em relação a qual é a diferença dos serviços assistidos, porque tem várias nomenclaturas e vários tipos de serviços. Tá? Como que você escolheu esse que você faz? Qual é o que você faz? E como que você chegou nesse? Tipo, eu vou fazer isso. Tá. Eu trabalho com serviços assistidos por animais, tá? Tá. Hoje usa-se essa nomenclatura. Na época era pet terapia. Tá. Tá? Então a gente teve uma mudança, assim, depois se vocês quiserem saber até um pouquinho mais sobre, acho que é interessante a gente quer saber tudo. A gente falar sobre as nomenclaturas, né? Mas eu comecei com serviços assistidos por animais, era pet terapia. Então eu não tinha
cachorro, tá? E eu queria trabalhar com cachorro porque eu comecei a pesquisar, a ler, estudar comportamento dos cães por causa da pipoca, e eu cheguei ali naquela parte dos benefícios mesmo, de quanto que os cães poderiam ajudar pessoas, poderiam ajudar as crianças. E aí eu não tinha nem condições de ter outro cão, né? A gente nem cogitava ter outros cães, a gente já estava com o número máximo, né? Que era um, né? E a muito custa, né? Conseguir ter um cachorro. Então era só um. E aí eu fui procurar profissionais que pudessem fazer isso, conduzir o cão para mim. E aí cheguei em uma adestradora que já trabalhava com serviços assistidos por animais, a pet terapia na época, e ela entrava na clínica comigo e conduzia o cão para mim. Então a gente planejava juntos, né? A gente fazia todo o trabalho ali com as crianças. Ela terminava a sessão, ela ia embora com o cão. Então não tinha nenhum vínculo a mais, a não ser esse trabalho, né? Então, até um determinado momento, para mim foi muito bom, né? Porque eu conseguia trabalhar mesmo sem ter um cão de trabalho ali. Mas chegou no momento assim que eu comecei a pensar, não, eu também quero ter o meu cachorro, né? Porque a gente acaba sendo limitando o tempo, né? Qual foi esse momento? Porque, tipo, tem que ter uma... Tava tudo dando certo, até que... Porque, que nem eu penso numa parada. Cara, se eu tenho um time que tá rodando, tá tudo bem, vamos nessa. Qual foi o start do tipo, Rafa, eu preciso, eu quero, Até que eu vi assim, ó, que eu queria ter a possibilidade de combinar os horários com os meus pais, com os meus pacientes, sem depender de outra pessoa, né? Então, para a gente conciliar uma agenda, eu precisava, o horário dos pais, o meu horário e o horário e o da treinadora. Quando a gente fala em terapia, em intervenções, a gente tem que entender que não pode ter pausas longas, né? Então, não adianta a criança ir uma semana, faltar duas, entendi. Né? Então, e isso, assim, eu sempre fui muito certinha, né? A terapia, ela tem que acontecer no mínimo uma vez por semana para ter resultados. E aí começou a surgir alguns compromissos da adestradora também, que faziam, eu vou viajar 2 semanas, eu vou... Sim, né, a vida da adestradora é muito louca. Enfim, eu tenho outros compromissos. Aí eu vi que não, então agora está na hora de eu ter o meu próprio cão, né? E seguir. Só que aí eu precisei estudar mais um pouco, porque, novamente, por mais que eu já tinha uma bagagem, eu precisava me especializar e estudar um pouco mais sobre o cão ali dentro, né, desse contexto, sobre treinamento mesmo, sobre toda a preparação, sobre a seleção desses cães, para poder começar com o meu cão. Né? E qual foi o seu primeiro cão? A Canjica. Canjica foi o primeiro cão? Sim. Para trabalho. Para trabalho. Sim, hoje ela está com 6 anos. Já está aposentando? Não, é que a Canjica, como ela teve alguns problemas de saúde, ela tem muita otite, né? Então, o que acontece é que eu diminui bastante os atendimentos dela. Então, ela, assim, ela ama trabalhar. Ela, quando chega na clínica, às vezes até, sabe, tem que dar uma controlada, uma segurada, porque ela adora estar ali. Então, assim, isso na aposentadoria dos cães é algo que a gente precisa ter um cuidado, né? Por exemplo, o Cadu trabalha diariamente. Eu não posso, né? Só se tiver alguma questão muito séria para cortar de uma hora para outra. Então, a aposentadoria, ela é planejada. E a Canjica também. Eu levo ela, eu escolho alguns pacientes para atender, porque a Canjica, ela tem um perfil bem diferente do Cadu, né? A Canjica, por exemplo, assim, ela é a milhão. É mais ativa. Muito. Ela tem toda a obediência, enfim, mas ela, se pegar uma criança, por exemplo, com TDAH, que não gosta hiperativa, a criança hiperativa. Aí, ó, é pior. Aí os dois, assim, enlouquecem juntos. Então, aí eu escolho o cão, Cadu, que é mais tranquilo. Mas daí deve ter crianças, né, que não gostam de toda essa agitação, então você também não pode usar ela. Vou te dizer que as crianças amam a Canjica.
Eles amam essa agitação. Porque é uma agitação diferente, tá? É uma agitação assim, ó, ela não pula, porque ela foi preparada para isso, né? Então, ela gosta de brincar, ela tá sempre pronta a se jogar. Tá sempre ativa, né? Se jogar uma bolinha, correr, qualquer coisa. O Cadu, ele é mais sério. Ele tá lá, tipo, eu vim trabalhar, ele sempre espera a atividade. Então, eles são muito diferentes. E quando as crianças conhecem a canjica, elas ficam apaixonadas. E elas vão, ai, quando tu vai trazer a canjica? E a canjica, né? Porque ela acaba também fazendo, assim, sabe, um vínculo, assim, muito rápido, né? A canjica, mas eu preciso poupar, né? Porque a gente sempre tem que pensar no bem-estar ali dos cães. E também dar uma selecionada, assim, de paciente também, que seja mais um perfil, assim, que eles... Aí você falou sobre os pacientes. Qual que é o foco principal hoje dos pacientes da Letícia? Crianças com TEA. Crianças com TEA. Para quem não sabe o que é TEA? É um transtorno do espectro autista, tá? Então, é o funcionamento do cérebro de algumas questões diferentes, né? Um desenvolvimento neurotípico, ou seja, quando a gente fala num espectro, a gente não pode falar de uma coisa só. Então, tem uma variação, né? De sintomas, de características, de sinais. Então, a gente tem crianças de nível 1 de suporte, né? Que são aquelas crianças que vão necessitar de um suporte menor, são crianças que falam, né? Que conseguem, né, ter um nível de suporte menor. A gente tem crianças de nível 2 e nível 3, então algumas que não são verbais, né, outras que falam, mas não se comunicam, que têm dificuldade de relacionamento, toda a parte social, que tem transtornos de condutas, né, então aí dentro desse leque, né, ali do autismo, a gente vai ter várias, né, características, e cada criança é uma. A gente costuma dizer assim, ó, se você conhecer um autista, você conheceu aquele autista, tá? O outro autista é totalmente diferente, né? Pode ter algumas coisas ali, alguns sinais, né? Alguns déficits, algumas limitações parecidas, mas vão ser diferentes, cada um é um, né? Olê, e aí eu vou te fazer uma pergunta, pode ser que seja até meio ignorante, tá? Mas como de fora aqui mesmo. Você tem esse número ou, não sei, um estudo científico que mostra a diferença do trabalho feito com o cão e sem o cão em relação a resultados? Aí chega num ponto bem importante quando a gente fala de nomenclaturas também. Vai entender por que eu estou falando nas nomenclaturas. Todas as pesquisas que a gente tem, às vezes elas não são conclusivas, tá? Por quê? Porque algumas pessoas usam ainda pet terapia, tá, não dividem por tratamento, educação ou programas de assistidos, que depois posso explicar cada um, mas o que tem a ver isso? Aí a gente não consegue mensurar resultados. Bom, o que foi feito ali? Foi um tratamento assistido? Foi uma educação? Foram encontros, né? Então a gente precisa definir quando, e por isso que a gente fala tanto nas nomenclaturas, que a gente precisa utilizar as nomenclaturas atuais dos estudos, quando a gente for pesquisar, bom, o que é ali, o que aconteceu, esses autistas, né? Quantos eram, que modalidade de serviço assistido eles fizeram. Quando a gente fala em pet terapia, a gente não está sabendo ali o que está acontecendo. Será que era uma educação assistida? Será que era um tratamento assistido? Então, faltam dados, né? Então, fica assim, a gente sabe que traz benefícios, sim, fisiológicos, mas a gente não tem estudos mais aprofundados. Ainda a gente tem uma carência muito grande, e só vai começar a mudar mesmo quando realmente a gente utilizar as nomenclaturas corretas, né, e fazer a pesquisa baseado nisso, né. Então, o que a gente tem, assim, de estudos, tá, é que fisiologicamente o que acontece? Diminui os níveis de cortisol, né? Então, ali o carinho que a gente faz, né? A criança, esse contato, então a criança acaba relaxando, né? Diminuindo muito os comportamentos agressivos. Uma criança, por exemplo, com TEA, principalmente nas primeiras sessões, entrar numa clínica, talvez seja algo assim não muito agradável, né? Que acabe os níveis de cortisol ali aumentando. Então, o cão ajuda nesse sentido.
tá? Fazer com que a criança fique mais relaxada, fique mais tranquila. A gente tem um nível de ocitocina que aumenta, né? Então, a questão do amor, né? Do bem-estar, do carinho, enfim, e também são estudos que apontam isso. Endorfina também. Então, a gente tem mais relatados esses benefícios fisiológicos, tá? Agora, o que a gente não tem estudos robustos, por exemplo, assim, o quanto que isso ajudou na comunicação das crianças. A gente não tem isso, assim, estudos robustos. Bom, as crianças que foram atendidas com os cães falaram mais que crianças que não foram atendidas. Isso falta. Entendi. E mesmo interno é difícil de fazer? É isso que eu ia falar, você não consegue fazer um negócio interno? Tipo, Pois é algo assim que até... Ainda mais agora que você, né, tá espalhando a sua Sim, metodologia. é algo que já está, assim, sabe, nos meus planos. Até já conversei com uma profissional também de uma universidade para a gente fazer o que mais me impede, às vezes, é tempo, tá? Porque quando a gente precisa, a gente tem que relatar muita coisa, tudo. Tudo que acontece. Eu tenho muitos pacientes. Eu vejo como uma dificuldade, que é o que você falou, cada criança é única. Então é difícil você encontrar... Vai precisar de um assistente. Na real, o único também. em cada criança, né? Tipo, para você juntar. Porque um estudo, ele vai sempre se basear nisso, né? Sim. Baseado em X, nós tivemos resultado Y. Só que o problema que eu vejo no que você está falando é que o X, ele nunca é igual. Não. Ele é X ao quadrado, ele é X ao cubo, aí eu é teria X... que pegar, por exemplo, assim, crianças com dificuldades de se comunicar. TEA1. Ou pode ser tipo assim, TEA1, TEA2 ou não. Mas é que dentro também, Mas do aí nível 2, já tem subdivide. características ali diferentes. Mas então Entendi. você subdivide. Teria que ser algo meio que interno mesmo. Ó. A gente teve aqui que TEA1 os pacientes demoravam X e TEA2 os pacientes... E o que a gente fala assim, Com quem vive na prática vê os resultados incríveis. Mas a gente sabe que não basta, né, só a gente precisa publicar, a gente precisa, enfim, né, ter pesquisas, enfim. Mas, assim, é muito nítido, é muito claro os resultados. Por que eu tô... Sei lá, por que eu entrei nesse assunto? Óbvio que é o assunto nosso, mas é muito mais fácil a gente indicar uma psicoterapeuta que faz o trabalho com o cão do que a que não faz. Por quê? Porque a com o cão tem mais resultado. Então, para indicação de quem está vendo de fora, putz, eu vou na que tem cão. Porque a que tem cão tem mais resultado, é mais rápido. Que eu acredito ser uma... Mas aí eu vou pegar uma partezinha da tua fala. Ali. Não, óbvio. Não é... O que eu digo de velocidade, sei lá, eu acho que os pais também devem ter isso. Tipo, putz, quanto tempo de tratamento, quanto isso vai demorar. Tá, mas o que eu quero pegar... Porque a gente sofre com isso com o cachorro. Tipo assim, quanto tempo vai demorar para o meu cachorro... Sim. Óbvio, eu não quero que, né, para quem tá assistindo, eu não quero que as pessoas, mas o Rafa tá viajando porque tá falando do cachorro ser igual a uma... Não tem nada a ver, tá? É só pra gente, tipo, beleza, se eu tiver que indicar, a pessoa vai tender a pender pro cão, pra terapia com o cão ou pra terapia sem o cão. Óbvio, se eu puder... Isso a gente vai ver assim, bom, se aquela família gosta de cachorro, se aquela criança gosta de cachorro, também não precisa necessariamente a criança gostar, mas o ponto que eu quero pegar da tua fala é um ponto assim, que não basta ter um cachorro no consultório, na clínica, e achar que os resultados vão aparecer. Entendi. E que vai ser mágica e que vai ser tudo lindo e maravilhoso. Porque senão seria simples, né, Rafa? Bota o cachorro e dane-se. O cachorro resolve o problema. A psicóloga vai lá, coloca no cachorro e tá ali. Tá ótimo, né? Seria bom, seria fácil assim, né? Não é qualquer cachorro, não é qualquer profissional. E quando a gente coloca um cachorro na clínica, a gente tem que saber o que fazer com ele.
tá? É o que eu ensino nos meus cursos, tá? Que é o que eu digo assim, ó, ao mesmo tempo que não basta assim, vocês me entregarem um cachorro perfeito no sentido de obediência, de autocontrole, se eu não souber fazer com ele, é a mesma coisa, dar uma Ferrari, né? Na mão do cara que anda de Fusca. Que não sabe nem dirigir, né? Vai fazer o quê com um carro super potente, enfim, um carrão? É a mesma coisa aqui, sabe? Não adianta eu ter um cachorro maravilhoso e se eu não souber o que fazer com esse cachorro. Como é que eu vou planejar para atingir aqueles objetivos que eu quero com a criança? Bom, o que eu quero com a criança? Eu quero que essa criança comece a falar mais, né? Ou que ela pelo menos se comunique. Então, como é que o cão vai entrar nesse sentido? Eu que tenho que saber, eu que tenho que conduzir ali. O cão, ele vai ser, sim, intermediador, ele vai ser o vínculo, às vezes, que vai estar sendo feito ali, mas se eu não fortalecer, se eu não pensar em estratégias, né, para que realmente seja construída habilidades, a gente vai ter um cão lá que a gente faz carinho e a gente vai ter efeitos fisiológicos, né, benefícios, mas não que vai garantir aqueles resultados que muitas vezes a gente espera e a gente deseja. Então, eu já tive também pais que me procuraram porque eu tenho o Cadu, né, e com uma expectativa assim muito grande. Meu filho não fala, ele vai falar, né? Não sei, eu não posso prever isso. Né? O que eu posso garantir para os pais, se eu perceber que realmente essa criança vai se beneficiar, porque tem isso também, não são todas as crianças, o que eu posso garantir é que com certeza terá benefícios, né? E que a gente vai trabalhar para isso, mas eu não posso dizer que teu filho vai falar, porque são vários fatores que influenciam, né? O cão, muitas vezes, ele vai ser um motivador para aquela criança falar. Então, eu já tive um paciente, foi um dos primeiros também, que ele era nível 2 de suporte. E ele já estava com a gente, assim, comigo, com a Fono, enfim, há muitos anos. E aí chegou uma hora que, assim, estava meio parada, sabe, a evolução dele. E foi bem na época que eu estava começando com os cães. E aí a gente resolveu inserir o cão nesse processo. E era uma criança que não falava, e ele começou a falar. Por que ele começou a falar? Não foi o Cadu também que foi lá e fez a mágica para ele falar. Primeiro, ele já tinha um repertório de fala trabalhado há anos com a fonoaudióloga, tá? Ele só não falava porque ele não se sentia motivado, porque o autista não estou a fim de falar, não quero falar, sabe? Às vezes ele tem todo um mecanismo, mas ele não tem uma motivação para falar. E o cão entrou com uma motivação. Então, ele fez um vínculo muito grande com esse cão. Ele começou a chamar o cão, que na época não era o Cadu, né, pelo nome dele. Ele me dizia, tchau, Letícia, coisa que ele nunca tinha falado, ele nunca tinha dito tchau, oi para ninguém, mas ele se sentia motivado por causa do cachorro. Então, o cachorro foi, né, essa ligação, esse elo. Mas se ele não tivesse um repertório já treinado, ele não ia conseguir falar, tá? Então, as coisas, elas precisam andar juntos. Por isso que eu digo assim, não basta apenas colocar um cachorro na sessão. Com certeza, assim, vai ter um ambiente mais agradável, vai ser, né, aquele ambiente mais lúdico, mas para eu realmente alcançar os objetivos que eu quero, a gente precisa ter estratégias, a gente precisa ter um plano terapêutico diferente se a gente for pensar num hospital. Que aí é o pet terapia, vai só levar o cachorro para passar a mão. A gente não usa mais isso, esse pet terapia. Já é uma nomenclatura. Aí eu vou te dizer quais são as nomenclaturas? A gente fala, as nomenclaturas agora é tratamento assistido por animais, tá? Que era a antiga terapia assistida por animais. E por que também saiu a terapia? Não se usa mais terapia? Porque todo mundo dizia que o que fazia com o cão era terapia. Né? Então, hoje não existe mais. Embora a gente sabe, né, que tem pessoas bem resistentes e que continuam usando essas nomenclaturas. Mas aí, então, o tratamento assistido por animais... Que é o que você faz, tratamento assistido por animais. Eu faço tanto tratamento quanto educação e quanto... Então, vamos lá, o que é? O que é o tratamento assistido por animais? O tratamento assistido por animais, ele é o profissional da área da saúde que vai trabalhar. Então, eu sou psicopedagoga, a psicopedagogia, ela tem a junção de saúde e educação, tá? Então, eu posso trabalhar com tratamento assistido por animais. Então, a gente precisa de um profissional da área da saúde que avalie
esse paciente, né, a criança, enfim, planeje e mensure resultados, isso é importantíssimo, tá? Então, aqui eu tenho meu plano terapêutico, eu trabalho com a criança e depois eu vou avaliando a evolução dessa criança. E eu preciso de um profissional da área da saúde, ok? Tá? Aí depois eu tenho a educação assistida por animais. A educação assistida por animais, a gente precisa de um profissional da área da educação. Então, esse profissional da área da educação vai fazer o plano pedagógico, vai intervir e vai mensurar resultados. O programa de apoio assistido por animais, eu tenho, pode ser qualquer profissional. O Rafa quer ir num hospital. Vai nos idosos. Exato. Assim, ficou chato de como falar, é que chama? né? Programa de apoio assistido por animais. Então, assim, ficou um nome enorme, né? E até difícil, né? Programa de apoio assistido por animais. Por isso que as pessoas ainda se prendem, né? Mas é algo que a gente, quanto mais exercitar, quanto mais a gente falar, quanto mais a gente instruir as pessoas, né? Mais as pessoas vão... É o que a gente está fazendo aqui. Quando a gente fala do programa, eu não preciso nem de um profissional da saúde, nem de um profissional da educação. Não. E eu também não vou conseguir mensurar. Não. Porque esse programa... Porque você não vai fazer nenhum plano terapêutico, nem um plano educacional. Tu não vai fazer. Você vai fazer visitas. Mas é só fazer visita, passear com os cães. Não, você pode ir numa escola. E hoje eu vou contar uma história. Mas o que acontece nesse programa? Você, geralmente, assim, você não avalia essas crianças, né? Então, você não sabe. Você vai lá, você achou que essa história é legal. Você conta a história. Você vai embora, assim, você não vai mensurar resultados. Eles evoluíram na leitura, eles gostaram, né? Simplesmente sai, faz o teu trabalho, volta daqui 15 dias, porque pode ser semanal, pode ser a cada 15 dias, pode ser uma vez por mês, pode ser que você vá lá naquela instituição uma vez e não volte nunca mais. Então, é aquele negócio, qualquer um pode fazer qualquer coisa. Só que aí tem um ponto importante. Para qualquer dessas modalidades, a gente precisa, não é o que acontece, mas a gente precisa de um cão treinado, com perfil, tá? Em qualquer modalidade, se fores ali num hospital, em qualquer cara, independente do que fores fazer, se é o tratamento, se é a educação, se é o programa, precisa de um cão. Um perfil de trabalho, tá? Com treinamento, e o treinamento é alto nível de treinamento, tá? Não é só o basiquinho ali. Por quê? Às vezes as pessoas acham que é tão simples um hospital. E é um dos lugares que eu acho assim mais difíceis. Mais difíceis. Então, mas não é o que as pessoas pensam. Então vamos lá. E aí elas vão. Já pensou o risco que corre, tanto a pessoa como o teu cachorro que não é treinado, se tem uma sonda? O cheiro da sonda, você não tem um cachorro ali que você consegue controlar e pode ficar a sonda, não pode? Sim. A gente tem os hospitais têm um protocolo, assim, também de cuidados, de higiene, né, de asepsia, enfim. Lá de longa permanência, com os idosos. Se o cachorro fizer isso aqui no braço... Até cicatrizar aquilo. Exatamente. Né? Então, não é porque uma modalidade, cada modalidade tem sua área específica, mas o cão ele precisa de treinamento em qualquer modalidade, e os condutores, as pessoas que vão fazer, precisam ter formação em serviços assistidos por animais. E aí vem a minha pergunta, que vai dificultar todo esse processo. Existe... Vamos lá, eu sou chato. Já sei a tua pergunta. Existe um protocolo de treinamento para esses cães que deve ser seguido? Tipo, porque você falou, existe o perfil, tá? O perfil, qual é o perfil? É um perfil de um cão seguro, equilibrado, dócil. Tá. Em diversas situações. Em diversas situações. Ok. E qual é o protocolo de treinamento para esses cães? Aí a gente começa, né, a pensar lá na seleção dos cães. Aí a minha pergunta, tem um protocolo de treinamento para esses cães que deve ser seguidos por
cada um desses que faz o tratamento, a educação e o programa? Tem alguns adestradores que usam alguns protocolos ali, tá? Mas o que sempre orienta-se que seja algo positivo, assim, que não se use aversivos para o treinamento desses cães. Nada que seja, por exemplo, um enforcador, né? Então, assim, que tudo seja prazeroso para esse cão. A gente sabe, né, que aí vai ter as frustrações, enfim. Mas, enfim, é mais nesse ponto, assim, o cuidado. O que falta, na verdade, e por isso que acontece muitas coisas, a gente não tem, assim, uma legislação, né? Então, se vocês pegarem os cães de vocês e forem para uma escola, e a escola grita, tudo ok, pode ser que os cães de vocês não tenham nenhum preparo, vocês não tenham nenhum preparo, não vai ter ninguém para fiscalizar isso, tá? E mesmo se tiver preparo, não tem fiscalização, não, então. Não tem. Por isso que aqui a gente tem profissionais assim, muito sérios, né, que realmente assim, estudam, se dedicam, sabem o quanto que o quanto que a gente tem que ter de responsabilidade, né, para assegurar o bem-estar de todos. Sim. E a gente tem profissionais que acreditam assim, tá tudo bem, ele gosta de criança, ele gosta de pessoas, né? E existe a diferença. O cachorro gostar de pessoas, né? Gostar de crianças e aquelas crianças que ele convive, né? Mas aí numa situação, por exemplo, de crianças que estão gritando, de criança que se desregulou e começou a gritar e chorar, ou daqui a pouco eu estou trabalhando com uma criança que não tem um controle motor muito bom e ela vai vai puxar. Então, será que aquele cão está preparado para isso? Isso não quer dizer que a gente vai permitir que as crianças, né, façam o que querem com os cães porque eles estão preparados. Não. Mas, quando a gente trabalha com crianças, a gente sabe que por mais que nós estamos ali cuidando, pode ser que em algum momento, né, aconteça isso. Então, a gente precisa ter um cão ali que esteja preparado para isso. E aí, quando a gente fala em treinamento, né, a gente fala toda a parte de socialização, desses cães, e que as pessoas se confundem muito o que é socializar, né? Vou deixar meu cão socializando com os cães ali, que se vire, né? Que as pessoas não sabem socializar os cães, essa é a grande verdade. Então, essa é uma parte, assim, muito mais, né? Às vezes, que o treinamento, né, de algumas habilidades, que talvez, por exemplo, o target, né, da pata, enfim, é muito mais importante a gente construir uma base ali bem feita, né, de socialização, de ambientação. Esse cão ele precisa se sentir seguro em qualquer ambiente. E aí eu trago também um exemplo. Quando eu fui do Congresso Farol, eu fui agora em novembro. E a gente tinha 1.000 pessoas, né? Mais ou menos em torno de 1.000 pessoas, e num congresso, assim, o que acontecia? Na hora de subir no palco, eles anunciavam com música, tinha luzes diferentes, palmas. Aí o pessoal do som, eles vieram me perguntar se teria algum problema, eu achei muito legal da parte deles, né? Se era melhor não colocar música, ninguém aplaudir, né? Se não, pode fazer qualquer coisa, é normal. E o Cadu, ele se sente muito bem em qualquer lugar. Então, para ele subir no palco, tipo, eu brinco que ele se acha a estrela, né? É igual isso que ele vira uma vagaranha. E ele, assim, tem um videozinho de ele entrando, assim, no palco mais seguro que eu, né? Entrou feliz, sentou, assim, esperou e todo mundo aplaudindo, enfim. E é isso que a gente espera, né? A mesma coisa, se eu levasse a pipoca, primeiro que a pipoca já ia chegar lá no ambiente assim, né? desconhecido, cheio de gente, ela já ia ficar recuando. Se aplaudisse, se fizesse qualquer coisa, nem entrar, né? Então, o cão ele precisa ser treinado, ser preparado para isso. Ele tem que se sentir seguro, ele tem que querer estar próximo das pessoas, ele tem que saber lidar com situações imprevistas. Mas igual você falou, aí vamos bater numa tecla bem interessante. Igual você falou da criança que ela treinou para ela conseguir falar, ela foi na fono, fez XYZ, e depois que o cachorro trouxe a segurança para ela
e deu a liberdade para ela falar, e ela se sentiu livre para falar por causa do cão, a mesma coisa vai acontecer com o cão. Se a gente não treinar, se a gente não expor, se a gente não dificultar o processo, generalizar com barulho, com voz, com a quantidade de pessoas. Então, antes do Cadu entrar num palco que tinha 1000 pessoas assistindo, ele entrou num palco onde tinham 10. Depois ele entrou num palco onde tinham 100. E assim vai evoluindo, porque do dia para a noite pode dar ruim. Então, concluindo e fechando o meu pensamento, para mim, hoje eu vejo como uma das principais coisas que as pessoas mais pecam em todas as áreas. Não só para terapia, para tratamento, para educação ou qualquer, né? Mas como um cão de serviço, tá? E eu vou falar um cão de serviço desde um cão policial, que vai fazer o patrulhamento ostensivo, né? Quanto um cão de detecção, quanto um cão pet. A principal coisa que esse cachorro precisa, que esses cães precisam ter é socialização e sociabilização. Então, eles têm que estar adaptados a novos indivíduos e a ambientes. Se um cachorro não tem isso, ele não... Eu vou falar do jeito que eu falo. Ele não presta para viver em sociedade. É um cachorro de quintal. E, assim, outra coisa, assim, acho que é um ponto bem importante de deixar claro, eu sempre digo, assim, posso estar errado, acho que não existe cão pronto, tá? O Cadu, assim, ele está preparado, eu sempre costumo dizer, ele está preparado para subir num palco, para estar, assim, na frente de 1000 pessoas aplaudindo, tá? Só que o treinamento dele, a socialização, ela é constante, assim, a gente nunca vai parar de fazer isso. E o que muito... E eu também, eu digo até por experiência própria, porque antes de ter a canjica, o que eu pensava? Eu vou deixar ela no internato, e depois eu pego o cachorro pronto. E tá tudo bom. Aí eu começo a trabalhar. Só que se a gente não entende de funcionamento desse cachorro, se a gente não der continuidade, eu perco esse cachorro. Eu gosto. Foi legal. Fora, né? Foi legal essa tecla que você bateu, porque a gente recebe muito aqui, principalmente pelo fato de eu ter hospedagem e tal. Eu vou deixar hospedado e X meses e depois você me entrega o cachorro pronto? Aí eu falo, não. Porque comportamentos se alteram devido a ambientes e indivíduos. Então, seu cachorro vai ficar uma seda com a gente, porque no nosso ambiente, com os nossos indivíduos, ele vai ter aquele treinamento, ele vai aprender aquela vivência. A hora que eu mudar o ambiente e os indivíduos, a alteração do comportamento ela é natural. Sim. Nós humanos, nos comportamos de cada forma em cada ambiente, em cada indivíduo. Então, tipo assim, do jeito que nós estamos nos comportando aqui, não é o mesmo jeito que nós nos comportamos numa academia, ou na sua prova de corrida, ou no meu futebol, ou no seu processo de esporte. E aí, assim, também... Eu acho que também tem tudo a ver com o que vocês ali, quando vocês vão na casa de uma família, enfim, e que é o que eu oriento na minha casa, e o que eu oriento as minhas alunas também. As pessoas terem as mesmas condutas. Por exemplo, eu não dou comida pro meu cachorro aqui. Bom, eles nem vêm pedir comida, tá? Se a gente está jantando, porque eles sabem que a gente não dá, eles não têm isso. Mas isso eu sempre orientei. Meu filho, meu marido, ninguém dá. Porque não adianta eu querer, né? E aí vai ali e um dá comida, o outro dá comida também. Se não pode subir no sofá, não pode, né? Então, aqueles comportamentos também que eu quero que aconteçam nos outros lugares, na clínica, enfim... Eu trabalho dentro de casa. Tá? Então, quantas situações ali, né? Às vezes a gente está jantando, ou a gente está fazendo alguma coisa que viram treinos também, né? E aí a gente falou que, né? A gente falou que antes a gente estava conversando, eu e a Cíntia, que muitas vezes as pessoas não têm 2 minutos para treinar com seus cães. Quer dizer, tem, né? Não tem a dedicação. Não tem, e às vezes são coisas no dia a dia, né? Eu falo agora que tudo é adestramento.
Porque o adestramento ele é eterno, ele não tem fim. Que é exatamente o que você está falando. A todo momento de janta da família, ele é um momento de treino para o cão. Até que aquele comportamento que a gente batalhou, treinou, ele seja estabelecido e o cão não faça coisas que nós não treinamos. Sim. Né? Então, tudo é adestramento. A própria alimentação, né? A gente vai dar comida ali para o nosso cão. 1 minuto para a gente pedir ali, senta, espera, né? Fica, pega o potinho, coloco ali para ele, pronto, eu já treinei, né? E isso eu vou levar lá para a clínica, né? Quando eu pedir para ele sentar, esperar, não pegar alguma coisa, né? Então são coisas que a gente precisa otimizar o nosso tempo. Eu também, se for pensar assim, bom, eu trabalho todo dia, então eu preciso otimizar o meu tempo, né? Na hora que a gente vai jantar, na hora que a gente vai almoçar, na hora que eu vou abrir a porta para os meus cães saírem, né, para fazer xixi, ou porque aconteceu algum que eles querem sair rápido. Não, sentem. Então, quantas vezes eu mando os 3 sentar, eu vou nomeando, pipoca, sua vez, né? Quanto tempo eu levei para fazer isso? 5 minutos? Quando, né? Menos? No começo, né? 5 minutos no começo, depois... Então são coisinhas assim, simples, dá para se dizer assim? Eu acho que mentalidade. Né? Eu acho que tudo acaba sendo simples, né? Mas aí a gente vai bater na tecla do quando você sabe o que fazer. É, verdade. Que aí se eu volto e penso que eu não sabia nada, e aí quantos erros, né, eu fiz. Então, assim, a pipoca é o reflexo daquilo que eu não consegui lidar, né, com algumas situações dos erros que a gente foi tendo com ela, né. Então... Olê, me diz uma coisa, a gente conversou, eu queria uma particularidade. As famílias levam as crianças, e aí elas têm os resultados, e aí você já teve alguma família que falou assim, eu quero o Cadu para mim? Mas tipo assim, isso obviamente deve acontecer muito. Eu queria que o Cadu fosse meu, não sei o quê, ou a canjica. Mas alguém que foi realmente efetivo? Não. Não? Não. Nunca? Tipo, eu quero pra mim. Quanto você quer no Cadu, assim, sabe? Não. Já teve, assim, crianças de chegarem em casa, sabe? Ficar pedindo que querem um golden, que querem... Eu quero um cão. Às vezes querem um golden mesmo, querem um cachorro igual o Cadu. Isso já aconteceu, assim mesmo, das crianças insistirem em casa, mas alguns pais, né, manterem. Mas e qual é a conduta dos pais? Ou o que você aconselharia? Depende, assim, a gente sempre, né, tem que pensar que aquela família comporta ter um cão, né, é desejo de todos da família, tem estrutura para ter um cão, né, a estrutura que eu digo é tanto financeira, é tanto de tempo, né, às vezes, assim, já tem um filho autista, né, aquilo já demanda tanto tempo, será que conseguem, né, ter tempo, ter dedicação para um cachorro? Então a gente sempre conversa. Já chegaram assim alguns pais nos dizendo assim, eu vou comprar um pincher, né, para o meu filho. E aí a gente conversar, né, explicar, falar sobre raças, sobre se quisesse ter um cão, todo o passo a passo que seria importante fazer, né? Que envolve uma criança autista, não é simplesmente colocar um cão ali, né, inserir um cão ali na família. Então a gente precisa... E isso, assim, é o que acontece muito, mas muito mesmo, de alguns profissionais da área da saúde, né, receitarem um cachorro. Sim, eu cheguei porque eu queria chegar nesse ponto. Compra um cachorro que vai ser muito bom. Aí, assim, essa família não tem estrutura, né, para ter um cachorro. E daquilo que poderia se tornar, que eles esperavam, né, que se ia se tornar algo muito bom, se torna algo muito ruim, né? Péssimo, porque o filhote, imagine um filhote com uma criança com TEA que tem dificuldades ali sensoriais, que não tolera baba, toque, mordiscar, o que às vezes é agressivo, né? Reage de alguma maneira ali. Então, imagina o caos que fica, né? Então, acabam doando, né? Eu já tive assim, casos de doaram, porque eles não tinham estrutura para isso. Então, a gente sempre orienta, e aí entra assim, bom, primeiro,
Vamos analisar o perfil, vamos analisar essa família, né? Depois essa criança, tá? Porque às vezes ela está em atendimento com a gente, comigo, mas eu não indicaria um cachorro naquele momento, porque tem outras construções para se fazer. Nossa, eu sou muito chato com isso. Eu acho que eu tenho uma parada que o cachorro não combina com criança. Não, eu já não sou assim. Eu acho que combina desde que com orientação e supervisão. Então, esse é o problema. Como você vai Esse é o problema supervisionar de orientação e supervisão. Por quê? Vamos lá, vou trazer para a nossa vida, diferente da vida da psicopedagoga. Na nossa vida, as pessoas não fazem a supervisão nem no cachorro. Então, tipo assim, que nem, vamos falar, um processo de xixi precisa ser supervisionado para que ele dê certo. Elas não fazem isso. Imagina você botar uma criança com um cachorro. Ela exerce supervisão. Elas não fazem essa supervisão. Aí o cachorro come o brinquedo da criança, aí o cachorro ingere a comida que a criança está comendo, e aí a criança não quer mais ficar com o cachorro, por quê? Porque o cachorro pula, porque o cachorro late, porque o cachorro morde, porque o cachorro mordisca. Então, nós que trabalhamos com adestramento, a gente pega diversas casas que o cachorro e a criança são o problema. Por quê? Porque é exatamente isso que você falou. Não teve a supervisão que deveria ter tido. Tá, mas eu vejo assim, ó, que muitos pais, e isso, a prova disso, tá ali nas redes sociais, os vídeos que a gente vê. Eles não entendem nada de cachorro. Eles não entendem nada do comportamento ali do cachorro. E eles permitem, eles estão supervisionando, às vezes, eles estão olhando, mas eles não conseguem entender que o cachorro está dando sinais de que não está gostando daquela situação. Ah, mas ele nunca mordeu, ele adora, ele é tão bonzinho, mas ele está dando todos os sinais ali que ele está desconfortável com aquela situação. Só que quantas pessoas sabem fazer a leitura dos cães? E aí, por isso que acontecem os acidentes. Então, assim, eu concordo com você um lado, assim, que às vezes eles têm, às vezes até tem a supervisão, mas não tem o conhecimento de que aquela conduta, aquele manejo não é adequado da criança. Então, eles permitem que a criança faça tudo com aquele cachorro, tá? E por isso que eu acho, e eu até já tinha conversado contigo uma vez sobre isso, que eu acho que quanto mais a gente orientar, a gente mostrar para as pessoas como deve ser essa relação, como é que deve ser essa interação entre criança e cão, eu acho que vai ajudar muito a família, que faz sem ter noção, que permite sem saber que aquilo não está sendo legal para o cachorro, e que pode ocasionar, pode terminar ali numa mordida ou não, né? Pode ser que o cachorro realmente não vá morder, mas isso não significa que está sendo bom para ele, sim, né? Ele está dando todos os sinais ali que está sendo desconfortável. Mas eu vejo que muitas pessoas não sabem disso. Acham lindo, né? Que a criança está interagindo, que a criança... E aí a gente vai pensar no desenvolvimento infantil. Porque que crianças pequenas vão lá, vão puxar o pelo, vão tocar, vão às vezes querer morder. Eles estão numa fase oral, eles estão numa fase de querer sentir, de puxar, de sentir como é que esse pelo, esse focinho, né? Então, o cão está preparado para isso? Verdade. Tá? Então, tem as fases do desenvolvimento que a criança vai agir. E aí o pai tem que saber, bom, não, isso eu não vou permitir, né? Mas falta muito conhecimento, falta muito... E também falta o conhecimento, mas falta muito a pessoa querer, né? Saber sobre essa relação. E aí você falou em conhecimento. Como é que as pessoas fazem para ter esse conhecimento que você tem? Se a pessoa quer se profissionalizar. Em serviços assistidos por animais? Faço os meus cursos. Mas eu sempre oriento, né? A gente precisa dominar todas as áreas, tá? Quais são as áreas? A gente precisa, por exemplo, vamos pensar um profissional da área da saúde,
tá? Da educação, assim, o profissional da área da educação, da saúde, ele precisa, claro, entender primeiramente da sua área de atuação, depois ele precisa entender sobre comportamento canino, sobre adestramento, né? Toda essa parte ali dos cães. E depois entender sobre os serviços assistidos por animais e linkar tudo isso, juntar tudo isso, né, para saber como planejar, como inserir os cães na clínica ou em qualquer outro contexto. Então, a gente precisa estar sempre aprendendo em todas as áreas. Eu tenho uma mãe, na verdade, que sempre quando eu digo que eu vou fazer um curso, ela sempre me pergunta, é curso de cachorro ou é curso de criança? Porque ela sabe que eu estou sempre estudando essas áreas, né, porque não adianta saber tudo sobre criança e colocar um cachorro lá e não entender nada sobre ele. E a mesma coisa, quem é da área do adestramento, né, ou veterinário, enfim, que entende ali dos animais, eles precisam entender do público que eles vão atuar. Eles precisam depois entender sobre os serviços assistidos por animais, que não é simplesmente colocar um cão num contexto para as pessoas fazerem carinho. A gente tem protocolos, né, a gente tem... eu criei vários tocas, criei vários protocolos, porque até então a gente não tinha, tá? Então, da clínica, eu criei todo um protocolo, desde a inserção do cão até a mensuração de resultados. Na escola, né, tem o curso da toca da escola, que eu também fiz todo o protocolo de como inserir, e aí e aí é um trabalho legal também de escola, porque a gente começa a trabalhar com as crianças que conseguem compreender um pouquinho sobre como elas têm que interagir com os cães. E aí a gente entra num outro ponto que a gente estava falando agora dos pais, né? Mas a gente tem muitas vezes como atingir essas crianças mais fácil que os pais, tá? Então, tem muitas coisas que a gente trabalha, às vezes até na clínica, que as crianças mudaram o comportamento delas com os cães a partir do que elas vivenciam na clínica e o cuidado que elas têm com o Cadu na clínica, tá? Tem crianças que vão para casa e querem ensinar os comandos para os cães. Então, pensa que relação está sendo construída ali. Então, se a gente voltar ao que a gente estava falando agora, talvez seja ali um aspecto um pouco importante, até uma solução, né, com crianças maiores, de trabalhar com essas crianças, de como elas têm que interagir com os cães, de como elas têm que perceber os sinais de que os cães não estão gostando daquela relação, de que forma eu brinco com esse cão, do que esse cão gosta de brincar. E na clínica a gente utiliza muito isso também, com crianças que têm uma compreensão melhor, né, claro que aquelas crianças, por exemplo, pegar uma criança de nível 3 de suporte, com deficiência intelectual, não adianta ficar falando para ela, olha, você não pode puxar o rabo, olha, você não pode fazer isso, eu vou usar outras estratégias. Mas crianças que têm uma compreensão boa, eu vou estar trabalhando ali com essa criança, que aí ela vai generalizar para a vida, não vai ser só ali, vai ser com aquele cachorro da vizinha, com aquele cachorro, né, que ela tem em casa. Rafa, o que tu fez hoje com o Henrique? O que ele estava recolhendo? Cocô. O que você está fazendo com ele? Ensinando. É para a vida, né? É para vir. Ele, com certeza, quando ele estiver ali maior, tiver os cachorros dele, com certeza ele não vai deixar o cachorro fazer cocô e sair, né? Ele vai juntar. Então, se a gente trabalhar assim com as crianças, eu acho que é um caminho, sabe, bem bom para estar, quem sabe, futuramente, né, tendo assim, tutores mais conscientes dessa relação, assim. Boa. Vamos lá. A gente está chegando nos finalmente. E sempre que a gente chega nesse momento dos finalmente, eu peço para você pensar em algo que aconteceu na sua vida, que, óbvio, envolva cães, e que você, tipo, seja uma história que te marcou muito. Nossa, isso aqui foi fantástico. Nossa, isso aqui, eu vivi isso aqui com o Cadu, com a Canjica, isso aqui foi fantástico, foi com esse paciente. Pensa nisso. Sim, são tantas histórias com os 3 cachorros, mas eu vou... Pensa nisso, tá? Mas antes, eu quero te fazer uma pergunta, enquanto você pensa, que é a seguinte. Você já está se preparando para os próximos? Isso é uma coisa que eu penso já. Porque que nem, eu vou falar de mim, tá? Eu não estou me preparando para os próximos. Não estou, real. E às vezes eu não sei se isso é bom ou se é ruim.
Porque, cara, metade do Rafa é Scully. Assim como você também deve se sentir metade é Canjica e metade é Cadu. E a gente tem que estar pronto para os próximos. Sim. Que conta, fala. Tá. É que quando a gente trabalha com os cães, a gente tem que pensar, por mais que a gente não queira pensar, a gente tem que pensar que se eu quero continuar trabalhando, eu tenho que já pensar num futuro, tá? Um outro campo, porque eles vão se aposentar. O Cadu tem 5 anos. Eu espero que ele consiga trabalhar até os 9 anos, com uma demanda bem menor, enfim, todas aquelas adaptações. Só que para eu começar a trabalhar com outro cachorro, esse cachorro precisa mais ou menos estar com 1 ano e meio, 2 anos. Então eu tenho que começar a pensar nisso, quando que vai ser o momento de começar a selecionar um cão. O Cadu tem 5, você almeja que ele trabalhe até 9. Então, São você, 4 anos. Então você tem, entre aspas, 2 anos para começar um novo cão. E aí tem um ponto mais preocupante. Eu tenho 3 cães que vão ficar velhos juntos. E aí você vai pegar um filhote. 3 cães de grande porte, velhos, e mais um filhote. Mas 1 ano e pouco já não. Mas aí, assim, o que eu penso... Você vai pegar filhote, você não vai pegar com 1 ano e pouco. Não, o que eu penso, assim... Mas é um saco, imagina. Não, sim, É que eu não posso falar. Mas depois eu falo. Tá. Assim, ó, eu nunca tive filhote. A única filhote que eu tive, que eu estraguei, foi a Pipoca, tá? Então o Cadu ia... O Cadu chegou com 5, não é mais tão filhote. Não, 6 meses. 6 meses, e a Canjica também, 6 meses. Então eu perdi essa parte mais difícil, assim, de construção mesmo e de mais... Então, mas é uma fase boa de ter também, né, cara? Mas aí eu penso, falo que 4 Rafa, meses é o ideal. São 120 se fosse dias. hoje, tá? Hoje, eu não teria estrutura para ter um filhote na minha casa. Então, o que eu penso? Fazer um internato com ele pelo menos até uns 4, 5 meses, com adestradores, assim, um adestrador, enfim, né? A pessoa que realmente vai fazer toda essa base. Ele vem comigo, para mim, com 6 meses, eu dou continuidade tranquilo. Aí eu vou falar uma parada que você poderia fazer, que seria tipo o pessoal da Magnus faz, que é a família socializadora. Sou muito chata. Então, só que aí... Não, ótimo, eles são também. Só que aí a família socializadora não seria a família socializadora, seria o adestrador socializador, sabe? Mas mais ou menos isso que eu penso. Mas o adestrador. Entendi. Mas eu sou muito chata. Mas tem que ser, porque, cara, é igual se fosse... Pro Cadu ir pro banho, a Canjica, eu atravesso a cidade. Também não é muito grande, tá? Mas mesmo assim... Você podia ir na esquina, eu podia levar mais perto, né? Mas, enfim... Então, vamos lá, só pra gente mensurar. Quanto é o atravessar a cidade pra você? Vamos. Vocês vão rir da minha cara. Não, mas é pra gente dar risada mesmo. Eu sou do interior, pra mim não é absurdo. É pra gente dar risada mesmo. Olha, eu saio da clínica e se eu sair de casa, dá uns 15, 20 minutos. Meu Deus, ela atravessou a cidade em 15 minutos. Aqui em São Paulo, 15 minutos você não anda 2 quilômetros. Mais ou menos assim, ó. Eu saio de casa da clínica, eu vou até na minha casa aqui, pego a Canjica, às vezes, então, eu saio 15 por meio-dia, pego a Canjica na minha casa, porque às vezes ela não está comigo, o Cadu tá, aí atravesso aqui a cidade, deixo eles aqui, volto para pegar o meu filho meio-dia na escola. Nossa, em 15 minutos você fez 80 quilômetros, a gente não fez nada. Isso aí. Mas, enfim, sobre a história, né? É isso. É isso? Não, vamos lá.
A história, você poderia contar uma história para cada cachorro, mas vou contar do Cadu. Porque, uma coisa que eu quero dizer, assim, que às vezes a gente não tem noção das transformações e do que a gente faz, do nosso papel, né? E aí eu falo, assim, no Instagram mesmo, das mídias, né? A gente, às vezes, vai ali, produz um conteúdo, fala sobre as nossas experiências, mas eu acho que vocês também, quantas mensagens a gente recebe diariamente de vidas que a gente transformou. E outro dia eu estava pensando no que, não é nem de cachorro, mas o que uma aluna me falou, e que ela estava, enfim, conseguindo muitas coisas com o paciente dela, a veterinária, enfim, que ela está sendo condutora do cão. E aí eu fui pensando que eu ali no Instagram consegui, né, ajudar essa veterinária a conduzir seus cães para uma clínica. Essa profissional, junto com os cães dela, está ajudando aquela criança que está refletindo lá na família. O quanto, né, é que a gente vai aos pouquinhos transformando vidas, às vezes a gente não se dá conta disso, né? E isso tudo, para mim, assim, essas transformações... Eu acho que é o nosso depoimento diário, né? Que a gente tem que viver isso e a gente tem que sempre pensar... Sempre que a gente toma... Eu, geralmente, sempre que eu tomo uma porrada, aí eu entro lá nos meus vídeos de depoimentos, ou até mesmo uma mensagem dessa vem para me motivar e falar, não, cara, continua, porque o caminho é esse. E aí, então, da história do Cadu. Então, eu recebi um pré-adolescente esse ano, que ele tinha passado por vários profissionais, várias clínicas, enfim, e ele sempre tinha muita resistência em ficar na sala de atendimento. E uma profissional, então, o que ela fazia? Ela trancava ele na sala para ele ficar, para ele não sair. E ele passava o tempo todo gritando, chorando, porque ele queria sair daquele lugar, e aí ela conseguia manter ele lá com a sala fechada, enfim. Aí, depois de um tempo, os pais resolveram parar o atendimento, porque estava virando um pesadelo, um horror, né? E quando essa criança vem para mim, ela não entrava nem na clínica, não na minha sala, ela não entrava. E aí foi toda uma construção. E eu sempre atendo, assim, as crianças inicialmente sem os cães, tá? Isso faz parte do protocolo também. Porque eu preciso conhecer essa criança, eu preciso saber se vai ser bom para essa criança. Então, comecei a atender sem os cães, ela chegava na clínica chorando, ela é maior que eu, esse pré-adolescente, chorando, gritando, eu não podia chegar perto dele, ficava 5 minutos e ia embora. E eu conversei com os pais, eles disseram, não, continua assim, não te preocupa, ele é assim mesmo, se ele fica minutos ali fora, tá ótimo, e seguimos. E claro, né, para mim não estava ótimo, eu precisava construir, fazer com que esse menino confiasse em mim, começasse a se relacionar, a querer interagir, e ele não me deixava nada. Se eu fosse falar alguma coisa, ele começava a gritar. E aí, um dia, eu resolvi pegar o Cadu. Disse, bom, mas antes disso, o que aconteceu? Que é muito estranho. O Cadu, ele não tem, imagina, ansiedade de separação, nada. Ele ficava na sala, só que ele ouvia ele gritar lá fora. E teve um dia que a psicóloga estava no lado da minha sala, ela foi lá ver o que o Cadu tinha. Porque ele estava desesperado, ele queria sair. Ele queria sair, mas meu Deus, ele nunca fez isso, o que está acontecendo? Ele já ouviu várias crianças chorarem, já aconteceu tanta coisa, ele sempre ficou dormindo tranquilo. Aí disse, quer saber? Próxima sessão eu vou levar ele lá fora junto para ver o que acontece. Bom, foi assim a virada de chave. O que aconteceu? Essa criança começou a fazer vínculo com o Cadu. Só que eu usava estratégias, por exemplo, às vezes eu jogava os petiscos, né, para o Cadu correr, e eu dizia, olha, ele quer brincar contigo, e o Cadu ia correndo atrás dele. E aí eles começaram a fazer toda uma construção de brincadeira. E essa criança começou a se sentir segura lá no espaço, não entrava ainda, demorou uns 3 meses para entrar. Depois, eu começava a pedir a pata para o Cadu, e aí essa criança via que eu fazia isso, um autista nível 2 de suporte, e tentava fazer também.
Então, toda a construção que ele fez de vínculo comigo depois foi através do Cadu. E aí, depois de 3 meses, mais ou menos, a gente começou a entrar. E o que eu fazia? Eu ia na janela da minha sala, ele vinha aqui, e o Cadu estava dentro da sala esperando ele. Então, o que motivava ele a entrar? O Cadu. Aí eu não fechava a porta, né? Ele ficava 5, 10, 15 minutos e ia embora. Depois a gente começou a fazer passeios com o Cadu, ele começou a querer entrar, se relacionar comigo, enfim. A construção, assim, foi maravilhosa e a gente vê, assim, o quanto que foi impactante. Foi o caso, assim, mais difícil que eu já tive na vida. Porque às vezes as crianças chegam, choram, os pais entram junto, a gente vai fazendo vínculo, vai construindo, mas essa criança não queria nem passar do portão. Não queria nem que eu chegasse perto. Não tinha, sabe? E já cheguei ao ponto de saber, vai desistir, não tem muito o que fazer ali, não vou ficar forçando uma situação. E quando eu inseri, assim, o Cadu, mudou completamente. Então, é uma criança, assim, ó, que se eu não tivesse o Cadu, eu acho que eu não ia conseguir. Tá? Então, foi toda uma construção, foi toda uma relação. Hoje, assim, essa criança fica 45 minutos na sala, ama estar lá, tem um vínculo muito bom comigo, com o Cadu, então não se fala, sabe? Então, são essas transformações. E ouvir, sabe, o depoimento dos pais, de quanto que, imagina um pai, uma mãe, né? Vendo que o filho entra tranquilo, gosta de estar no lugar, brinca, né? Interage, sai do mundinho dele. Então, são essas coisas assim que marcam na vida da gente, né? Da gente poder transformar a vida, não só dessa criança, mas dessa família também, né? Show. Você se emociona ainda? Sim. Mas assim, eu teria muitas histórias, né? Mas essa é uma das que mais me marcou, porque foi o caso, assim, o mais difícil que eu já tive na vida. O mais difícil mesmo, assim, de achar que... E teve o outro lado, assim, muito bom, que a família confiou muito. Eu acho que também é uma das coisas principais, né? A família tem que estar muito disposta não só a ajudar, né, no processo, mas a confiar, né? Porque pensa para essa família, né? Ela pagava uma sessão de 45 minutos. E a criança ficava 5. Ficava 5 minutos. Nem 5, às vezes, ficava 5 minutos. Né? Quando chovia, ele não ia. Porque ia fazer... Teve um dia, na verdade... verdade, que ele foi, e eu até tinha dito para os pais, acho que nem, né? Não, a gente vai sim. Ele ficou de guarda-chuva lá fora. Tomando, caindo chuva. Aí a gente disse, não, melhor ir embora, enfim, né? Ele vai se molhar todo. E aí foi embora. Então, nos dias de chuva, a gente tinha combinado de que ele não iria. É um passo a passo. E, novamente, de formiguinha, né? Hoje eu não tenho como falar todas as estratégias dos meus cursos, eu até mostro, assim, os vídeos, né, que eu fui fazendo e mostrando como é que eu fui fazendo com que ele se aproximasse do campo, com que o Cadu também, né, fosse se aproximando dele. Então, tudo isso é estratégias. A gente, joga o cachorro ali que tudo vai ficar bem, que tudo vai ser resolvido. Não, se eu não tivesse o conhecimento, a experiência e toda a prática... podia ser que não tinha conseguido nada, mesmo com um cachorro. Podia ter dado ruim, né? Né? Talvez um cachorro assim também que não respeitasse o limite dele, né? Porque o Cadu respeitava muito e respeita, né? Não vai ali com focinho ou pulando ou, né, querendo uma interação forçada. Ele ia indo aos poucos também. Por isso que a gente tem que... e o cachorro confia muito na gente, né? Então, a gente tem que... a gente já se conhece, assim, pelo olhar, né? Então, ele sabe até onde ele pode ir. Quando que eu percebo, muitas vezes, assim, que tem crianças que acabam tendo comportamentos mais agressivos. Eu chamo o Cadu, porque eu não permito isso, mas por ele ficaria lá, né? Porque percebe que está tudo bem para ele, mas eu, como tutora, preciso garantir o bem-estar dele, né? Então, eu puxo. Mas, enfim, são muitas histórias, assim, por isso que para mim não existe mais a toca sem os cães. Eu sempre digo que quem entra nesse mundo, os profissionais, assim, dificilmente, não tem como sair mais. É bem difícil.
É isso, muito obrigado. Ai, que agradeço. Tem plantinha? Eu não trouxe. Que beleza. Mas você vai ganhar amanhã. A gente dá um estagiário. Muitas coisas. A gente dá sempre para os nossos convidados uma planta, que é uma planta da amizade e também uma planta da fortuna, do dinheiro. Ah, que legal. E essa planta é uma planta super legal, que ela é super fácil de você manter, além de manter, de Tirar brotos. tirar brotos, de que você bom. cultivar. Então você pode espalhar essa... Como eu posso dizer? Ela é tipo quase o border que eu idealizava, que não precisava fazer nada. Nada. Tem que um água, pouquinho de né? água e sol, né? Senão não tem jeito. Mas ela não é tão difícil quanto parece. Mas o legal dela é que ela é... Por que ela é essa planta da amizade? Porque ela se multiplica muito fácil. Sim. Então você pode fazer a mesma coisa que a gente fez com você, você pode levar isso para frente. Ó, isso aqui é uma planta da amizade que vai ficar marcado. Então sempre que Obrigada. você não vai ganhar ela hoje, né? Mas amanhã a gente traz ela para bom. você aproveitar. Obrigada. Para quem está assistindo, esse é o nosso primeiro conteúdo que está sendo gravado. Ele vai ao ar na terça-feira. Hoje é uma sexta-feira e nós estamos aqui nesse momento porque a Letícia não é daqui, ela veio porque ela vai fazer um curso dela dentro do nosso espaço que vai acontecer amanhã, sábado, durante o dia todo. Se você tiver interesse sobre os próximos cursos que ela venha a fazer, não só presencial quanto online, a gente vai deixar aqui embaixo todos os links, telefone, WhatsApp, e-mail, sinal de fumaça, tudo que você precisar vai ter aqui para falar com a Lê. Lê, Muito obrigada. Adorei estar com vocês. eu que agradeço, foi um prazer ter você aqui, trouxe muito conteúdo, ó. Tem coisas que a gente acha que sabe, não digo que acha que sabe, mas como você falou, é levar a nomenclatura certa. Então, a gente está aqui para espalhar esse tipo de conteúdo bom e o conteúdo certo, né? Então, obrigado. Espero ter contribuído, então, um pouco sobre os serviços a gente tem uma parada aqui que é a animais. seguinte, né? Que é o que eu sempre falo nos nossos podcasts, nos nossos conteúdos, que é: se a pessoa sair daqui com uma sacada, já valeu a pena o tempo dela. Porque ela está dando o melhor dela pra gente, que é o tempo. Então, a gente tem que dar o nosso melhor para ela. E se ela tirar uma sacada, ela escreve aqui embaixo qual foi a sacada que ela tirou. E a gente fica super feliz em ter ajudado essa pessoa em algum momento. Beleza? Muito obrigada. Eu que agradeço. Gente, então é isso. Ficamos por aqui. Nos vemos, nos falamos e nos ouvimos nas próximas terças-feiras, sempre às 21h03 em 3 pessoas aqui. Eu, geralmente, tocando essa mesa aqui. A Cíntia, a Agatha também junto comigo. E sempre um convidado muito especial para falar de cachorro, falar de um conteúdo diferente. A gente fugiu um pouquinho do adestramento, mas a gente sempre vai falar um pouquinho de adestramento aqui, não tem jeito. Mas a gente tenta trazer algo do mundo dos cachorros. Muito obrigado, a gente se vê, se ouve, se fala. Não esquece de deixar o seu comentário aqui embaixo da sua sacada, compartilhar esse vídeo e dar aquele likezinho. Tamo junto, isso é só o começo. Fui!